Então, só lembrando, né? O endereço onde está isso aqui. Vou botar aí no chat. Então, anotem aí, por favor. Deixem na agenda. Tá? Então, aqui vai ficar o material. Você pode ver que esses slides já estão lá. Esses slides aqui são esse cara. Então, se tiver com dificuldade de ver a tela, alguma coisa assim, vocês podem abrir aí, acompanhar pelo áudio. Acho que vai ser tranquilo, que os slides aqui é tranquilo de transmitir, tá? Ok, então, vamos lá. Então, aqui nós vamos dar uma olhada assim, ó. Começando da parte bem básica, certo? Parte de conceito de rede. Depois entender a questão dos protocolos, porque a gente vai depois fazer uma prática sobre análise de tráfego de rede. Então, a minha ideia é que a gente consiga analisar tráfego anômalo. O que é tráfego anômalo? Um tráfego de um ataque, por exemplo. A gente diferenciar o que é um tráfego considerado normal de um tráfego que não é. Certo? Então, nós vamos trabalhar nesse nível aí. Aí o cara tem que entender um pouco de como funciona, ou relembrar de como funciona isso. Tá? No Blackboard, eu deixei vários links lá, e alguns são arquivos, de vídeos, de slides que podem ajudar, né? E fora isso, a bibliografia complementar também, né? Conseguiram ter acesso, falando nisso, à bibliografia complementar. Deram uma olhada naqueles livros lá. Onde é que está isso? Olhem em material de apoio, tá? Então ali tem, vou ir colocando, conforme a demanda, já botei assim, para essa primeira parte já estão todos ali, tá? Eu pretendo, se der tempo, tá? Não vou prometer, ver se eu consigo fazer mais algum vídeo das coisas que nós vamos ver mais para frente. Mas não garanto, tá? Então, mas os vídeos que tenha disponíveis ali já ajudam vocês. Então, camada de protocolos é algo, como eu falei para vocês, esses dois itens aqui, isso aqui é quase um semestre, tá? Então, a gente vai dar uma olhada conforme a gente conseguir avançar aqui, mas não tenho pretensão de passar isso aqui a fundo, porque não vamos ter tempo para isso, tá? O que são os serviços em rede, então? Como é que eles funcionam? Como é que eles se comportam? Quais são os tipos? Os tipos de ataque também, dá uma olhada. Análise de tráfego, então como é que se faz isso? As minhas práticas, eu quero falar com vocês, são essas duas aqui, certo? E a primeira é sobre essa aqui, tá bem? Então vamos concentrar basicamente nisso. Então, análise de logs, porque aqui, na verdade, ó, aqui se concentra a questão da parte forense. Então, a identificação de endereços IP, de tipos de tráfego, de tipos de ataque. Muitas dessas coisas, né, de invasões, de incidentes, são em cima desses dois caras. Esse aqui é mais difícil. Por quê? Porque normalmente tu não tem uma informação histórica. Nesse caso aqui. Certo? Normalmente, tá? A gente vai dar uma olhada em algumas soluções que podem ajudar aí. Mas tu não tem. Pode pegar no momento. Ou se tiver uma ferramenta que te armazene um resumo do tráfego, tu pode ver em que momento houve uma variação. Dependendo da ferramenta, tu pode ver o que houve realmente. Não é que só teve um tráfego maior que o normal, mas o que aconteceu ali. Né? Aqui entra a questão, por exemplo, do NetFlow. NetFlow é um protocolo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o NetFlow, botei no canal do YouTube, não botei aqui no material de apoio, vou até anotar aqui para botar também. Esse cara permite fazer esse tipo de coisa. Então, o que é isso? Olha, o servidor, sei lá, o IP é 215.10.20. Aconteceu um incidente, foi invadido.
Tá, que horas foi? Da onde veio? Não, a máquina está disponível, não consigo chegar nela. Se tu tiver, por exemplo, um log, é como se fosse um log, um registro do que aconteceu naquele horário, no ponto de vista de rede, e o que é o ponto de vista de rede? Qual o IP acessou, qual foi a porta, ou quantos IPs acessaram, se teve a quantidade de bytes, tu consegue ver isso com o NetFlow, por exemplo. Não conseguirias ver isso aqui com uma ferramenta que só mostra tráfego de rede. Entenderam um pouco essa dificuldade de análise de tráfego? Não é uma coisa, é uma coisa em tempo real, né? E se tu quiser manter histórico disso, aí tem ferramentas para isso. Elas, infelizmente, são raras. Né? Nas redes atuais aí, são poucas pessoas que têm isso ativado, incrivelmente. Tranquilo isso aqui? Em relação a log é diferente. O cuidado tem que ter em relação a logs é o seguinte, ativá-los, né? Esses caras aqui, quando tu tem eles, que bom, né? Quando eles estão íntegros, melhor ainda. Mas aqui assim, ó, eles estão ativos, tu tem backup deles? Por exemplo, teu servidor foi invadido e os caras limparam os logs. Parabéns. Tu não guarda em outro lugar? Não. Então tu não sabe o que aconteceu. Aí, vamos pro lado administrativo. Do lado administrativo, o que vai acontecer? Cara, paciência. Vamos restaurar o backup do banco de dados aí, vamos instalar o sistema de novo, vamos reinstalar o servidor e segue a vida. Do ponto de vista jurídico, quem fez isso? Quando foi? Por que foi permitido isso? Tu tem que dar essas respostas. Entenderam esse exemplo? Me sinalize, por favor, levantem a mão só ali. Eu já vou saber se vocês entenderam, estão me escutando, ok? Pode botar no chat também, se tiver alguma dúvida, tá? Então, veja, são coisas completamente diferentes. A questão administrativa tá certa ou tá errada? Ah, vamos ficar procurando, vamos caçar as bruxas, vamos ver quem foi, quem fez não sei o quê. Então, até pode ser, não estou dizendo que não. Em vários casos, tu vai ter que fazer isso. Fazer uma auditoria, ver o que aconteceu. Só que assim, o teu propósito é outro. Talvez tu vai entender lá que, pô, foi um funcionário interno aqui, cara. O cara fez botou uma ferramenta qualquer aqui e destruiu o servidor. Não foi um ataque externo, foi interno. Bom, essas coisas assim tu vai ter que buscar e tu vai buscar de registros históricos, que é isso que a gente está falando aqui. Então, a questão log é ativo e que te dê a informação que tu precisa. Aí é para fazer log de tudo quanto é coisa? Não, é fazer as coisas mais importantes, as coisas que são importantes. E quais são importantes? Tu tem que entender dos logs. Tem que entender do serviço. Tem que entender o teu contexto. Não é tão trivial, por mais que possa parecer. Porque a primeira coisa assim, ó, tá gerando log, tá, ok, tá, mas esse log aqui, quando eu precisar saber se um usuário entrou e apagou uma entrada no banco de dados, eu consigo? Eu consigo ver isso? Com esse log me permite fazer isso? Aí tu vai olhar, bah, não tem isso, cara. Vai um log aqui, modo, sei lá, o nível 1 do log, não aparece nada, só diz ali, nem o IP do cara diz, não diz nem o usuário. Então, quem hoje administra serviços, dá uma olhadinha depois, certo? Se os logs que vocês têm ali, faça uma experiência assim, ó, eu consigo ver se sei lá, um usuário desse sistema aqui, eu consigo rastrear ele dentro do próprio log para saber o que ele fez, quais foram os procedimentos que ele fez. Isso não é tão trivialzinho, não, tá? Essa questão de rastreamento aqui, ela não é só um rastreamento pensando que vai analisar um log, certo? Isso aqui é um rastreamento, e a gente vai olhar depois, essa é a nossa primeira prática, é um rastreamento que a gente pode fazer de qualquer coisa, certo? O que é qualquer coisa? Digamos, um IP. Eu quero saber a origem desse IP. O que é a origem desse IP? Qual é o provedor, por exemplo? Qual é a região?
quem é o responsável por esse IP, e por aí vai. O nome de uma pessoa, o nome de uma empresa, um e-mail. Pô, recebi um e-mail de, sei lá, Ruth, arroba, sei eu, empresa tal. Cara, quem é essa empresa tal? Como é que eu acho esse cara aqui? Como é que eu reporto que o cara tá me mandando e-mail que não era pra mandar? Esse cara tá invadido, como é que eu faço para fazer esse rastreamento? Mas isso aqui vale para pessoas, vale para empresas, vale qualquer coisa. E tem uma série de ferramentas que fazem exatamente isso aqui. Ó. Algumas abertas, outras sem deixar rastro nenhum. Então tu pode fazer buscas por diversas informações e não deixar tu rastros, né? Que tipo de rastros, o que são os rastros, né? Que tipo de evidências o cara vai deixar? Isso tem muito a ver com a questão da computação forense mais para frente. Né? Então eu vou pegar um sistema operacional, eu quero saber tudo que aconteceu ali. Quais foram as aplicações que o cara abriu? Que sites o cara navegou? Eu vou pegar, por exemplo, sei eu, onde é que esse cara andou? Qual é a localização que andou um notebook? Eu tenho como fazer isso? Bom, aí depende tipo de informação tu consegue coletar, certo? E se elas vão estar disponíveis. Muitas estão, cara, de forma assim, ó, de forma transparente para o usuário. Coisas que vocês nem imaginam que vocês podem pegar numa máquina e poder montar um laudo de tudo que aconteceu ali. Algo tipo assim, ó, quantas vezes o cara abriu o bloco de notas? Isso dá para fazer, por exemplo. Só um exemplo. Certo? Tu consegue fazer esse tipo de ação só buscando esse rastro, esse log que acontece em sistemas de operações do Windows, Linux e por aí vai. Tá? Mas aqui é um foco de rastreamento na internet pública. Tá? Depois falar um pouquinho sobre as ferramentas que se usam na parte de redes, né? Aí focando aqui na parte de redes. E as referências aqui, entre elas aqueles livros, né, que já tinha fornecido para vocês. Então isso aqui é um panorama geral do que a gente vai conversar. A minha ideia aqui é que a gente não se estenda muito aqui, tá? Porque eu quero explicar mais como é que é a prática que nós vamos fazer. E aí, a ideia é que a gente use essas aulas aqui, pessoal, até adiantando isso, tá? Em relação o Diogo deixou a mão levantada, não sei se quer falar, Diogo. Ou só foi para sinalizar aquela hora ali? Tá. Então, assim, ó, qual é a ideia dessas aulas? Eu tenho feito isso na graduação, certo? É, claro, em alguns momentos, tipo hoje, que a gente vai passar a parte de conceito, elas levam um pouco mais de tempo, tá? Então, sei lá, talvez a gente chegue aí 1h30, 2 horas. Mas o normal, é a gente leve 1 hora, 1h15, certo? Para a gente discutir os avanços que vocês fizeram de uma semana para outra. Então, para te adiantar, assim, ó, é muito importante, cara, é muito importante que quando tiver essas práticas, que vocês aproveitem o tempo da própria aula hoje, por exemplo, tá? Não é assim, ó, acabou a aula mais cedo. Não acabou a aula mais cedo. A aula termina às 22 horas, certo? Então, até às 22 horas, esse período é exatamente para isso. Que vocês não precisem ter um horário à parte para fazer essas tarefas. Que vocês pelo menos comecem a fazer, certo? Comecem a fazer. E aí o seguinte, o que tem acontecido? Ó, cara, durante a semana o cara começou a fazer a prática, estou com dificuldade, etc. Meu e-mail está aqui, já tinha colocado na primeira aula, né? Só para lembrar. Ah, cara, com dúvida aqui e ali, ok, a gente vai resolvendo, não precisa esperar uma semana para isso, tá? Porque aí na próxima aula a gente vem e tira dúvidas. E a gente consegue avançar bem assim. Entendeu qual é a estratégia dessas aulas online? Elas são aulas expositivas em algum momento, sim. Mas em outros, elas são aulas para aproveitar a questão síncrona, para a gente trocar ideias aqui. Mas assim, ó, o que eu não quero é chegar assim, o pessoal na próxima aula, pô, fizeram a prática? Não, ninguém fez. Aí tu fica, tá ok, então tá, vamos seguir então. Para evitar isso. Combinado aí que a gente pode então aproveitar esse tempo que sobrar, e vai sobrar um pouquinho de tempo com certeza, 1 hora, 40 minutos, sempre vai ter. Que vocês aproveitem. Pô, tá quentinho na cabeça esse negócio, vão sair fazendo. Legal, é assim. Porque vocês correm o risco, cara, já que essas aulas são os encontros semanais, vocês estão fazendo disciplinas que são
um pouco desconexas uma da outra, né? Não tem uma continuação. Ah, tô fazendo isso agora, daqui a pouco a outra é outra coisa, aí tu já tá fazendo outra coisa. Então, você aproveita, faz isso, adianta bem, legal, para não chegar na próxima aula, o que tinha que fazer mesmo, certo? O cara não aproveita. Até porque nossos encontros são um tiro rápido, né, cara? São 8 encontros, isso aí é nada, é muito pouco, tá bem? Bom, então vamos lá. Então, vamos dar uma passada aqui sobre a questão conceito de rede de computadores. Então, assim, o que é uma rede? Né? Bem resumido, o que é uma rede? O objetivo é esse aqui: fazer com que as aplicações troquem dados remotamente de forma confiável e rápida. Ponto. É claro que para fazer isso aí, o que pega é o seguinte, ó. Aplicações, leia-se processos de termos operacionais. Remotamente, o que tem aqui para ser remoto? O que tem para ser remoto? Eu preciso ter protocolos, padrões, meios físicos, equipamentos intermediários e uma baita de uma volta no meio disso aí. Isso é desenhado, representado com uma nuvem, certo? Essa nuvem aqui, que é a rede mesmo, certo? Que é a rede mesmo, a gente passa 3 anos estudando. Então, dá para gente abordar agora aqui um encontro de 24 horas, ok? Mas o que guardem isso, para que serve? Cara, para, por exemplo, o meu navegador chegar no servidor de páginas, baixar o HTML e eu conseguir ver. É mais ou menos isso, bem simples. Para isso acontecer, os protocolos, então, são definidos, alguns abertos, a maior parte hoje em dia, mas nem todos, definidos a partir de RFCs, e aqui diz como ele tem que funcionar. Então aqui, na verdade, são as regras. Basicamente as regras. O que são as regras? Os códigos, os tipos de mensagens, qual é a pergunta e qual é a resposta que tem que acontecer para essas aplicações aí trocarem dados. É basicamente isso. Certo? Aqui entra endereço IP, certo? Que está dentro do protocolo IP. Entra IPv6, entra TCP, UDP, esses protocolos de infraestrutura, mas entra os protocolos de aplicação, entra DNS, entra FTP, entra Telnet, certo? HTTP, HTTPS também, então vai todo mundo aqui. Tranquilo? Isso aqui é um geralzão, tá? Isso é um conceito geral. Aqui tem uma ideia de como isso aí funciona, então essa nuvem aqui que aparece, esse meio físico, que envolve cabeamento, envolve interface de rede, envolve sinalização, envolve fibra ótica, envolve rádio, satélite, tudo mais, tudo para esses caras conversarem. Então, como é que esses softwares aplicativos enxergam a rede? Como se fosse tudo uma nuvem grandona, assim. Ó. O sistema operacional, na verdade, enxerga dessa forma, né? O sistema operacional enxerga assim. Então, aqui, como se fosse assim, ó, um canal de comunicação entre o sistema operacional que está aqui e o sistema operacional que está aqui. Para isso aqui acontecer, tem endereços, né? Os endereços são o endereço para chegar na máquina. Então, por exemplo, um endereço IP. Tu tem uma porta. A porta é responsável por identificar o processo que está aqui e o processo que está aqui. E esses caras trocarem dados. Nos dois sentidos. Então, isso aqui é o basicão. Certo? Vamos lá. Tranquilo até aqui? Só lembrando, tá? Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Pessoal que é do Redes aí, acredito que esteja tranquilo. Pessoal que não é do Redes. Mas é da área de TI. Então, vocês estão, no mínimo, usuários de rede. Quem é desenvolvedor faz isso direto, com programação em sockets, com conexão num banco de dados. É direto. Ok? Tranquilo? Então tá.
Em relação à camada de protocolos, isso aqui vai ser importante, então, para a gente ver depois a questão de análise, tá? São 7 camadas. O que são essas camadas? Qual é a história disso aqui? Cara, isso aqui é o seguinte, os caras pegaram aquela nuvem que engloba cabeamento, padrões, protocolos, aplicações, dados, botaram tudo num saco e os caras chegaram no momento assim, não, parede, isso aqui tá uma bagunça, vamos dividir isso. E aí fizeram essas divisões em camadas, certo? Basicamente é isso aqui. Então tem uma camada física que é responsável por tratar da questão de sinalização, de meio físico, uma camada de enlace que é responsável pela comunicação entre os hosts, entre as máquinas que estão diretamente conectadas. Então ele tem um propósito, tem protocolos e padrões ali. E depois, na camada de rede para cima, que é o que acontece aqui, ó, ficam, na verdade, os protocolos da família TCP/IP e o resto da galera toda. Então, a bem da verdade é isso aqui. Essas duas camadas de baixo aqui, ó, essas duas aqui, elas só têm validade local. O que é local? Na rede que o dispositivo, né, no caso o host, estou falando do host aqui, tá? Isso aqui é o termo que é um equipamento que está em rede, host, genericamente. Esse cara está ligado diretamente com outro equipamento. Então, o exemplo clássico aqui é o seguinte: um celular, um smartphone e um computador possuem o meio de acesso aqui e a camada física diferentes, certo? Isso é óbvio. Então, estou comparando aqui o seguinte: um PC ligado em rede cabeada de um celular usando 4G. Dá para perceber que essas duas camadas aqui são completamente diferentes. A interface de rede é diferente, o meio físico é diferente. Ok isso aqui? Então, o que eles têm em comum? Como é que eles se comunicam? Que são nessas camadas completamente diferentes. A comunicação se dá por eles todos possuírem o TCP/IP implementado. Celular aqui tem Android, legal. O Android tem o TCP/IP implementado. Então, se eu botar o IP, isso falando em sistema operacional, se eu botar o IP aqui e dar um ping para esse PC aqui, ele vai responder. Eles falam o mesmo idioma. Esse cara aqui fala o mesmo idioma desse aqui. Então essa parte aqui, ó, de acesso físico, de acesso e físico, camada de acesso e físico, ou camada de enlace e camada física, eles são diferentes porque isso aqui só tem função local. Quando vai para outra rede, o que eles têm em comum é o TCP/IP. Então, quando a gente analisa tráfego de rede, por exemplo, para analisar um ataque, etc., tu não vai ver essas informações aqui. Elas não vão fazer sentido para nós se for um ataque externo. Se for um ataque interno, faz diferença. A gente pode identificar unicamente a máquina que está nos acessando. Agora, quando isso aqui é remoto, não. Quando é remoto, o que tu vai saber? No mínimo, tu sabes o IP. Ou IPv4 ou IPv6. E é essa forma que tu identifica o cara. No caso de uma rede local, tu poderia identificar ele pelo endereço físico aqui. No caso de uma rede local padrão aí, o endereço físico MAC. No caso de um celular, tu tem o e-mail, né? Que é a identificação desse cara. Que é estilo, uma identificação única, como é o caso do MAC. O MAC não é bem único, ele pode ser repetido, tá? Mas o e-mail ele é único. Então, se eu souber o e-mail de um celular, e como é que eu sei disso? Bom,
Eu não sei isso se eu analisar meu log do meu banco de dados. Eu não sei o e-mail do cara, não aparece isso no meu log. Mas aparece o IP. Se eu tenho o IP desse cara, eu vou no log lá da operadora e vai dizer, olha, quem acessou esse IP aqui, quem recebeu esse IP naquele momento da invasão, foi o celular com esse e-mail aqui. Com isso, o que ele faz? Quem é o assinante que tem esse chip? É o seu Zé. Então tá, seu Zé, vem, tá preso. Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Essa hierarquia de endereços aí. Nós vamos analisar tráfego de rede e o que a gente tem que buscar? Óbvio que é a questão dos endereços e alguém deve estar pensando assim, tá, mas se eu pegar o IP do cara, e esse IP aqui, e-mail é um número único que identifica um dispositivo celular, Yasmin. É como se fosse um número de registro. Isso é um número internacional. Cada celular tem um número específico. Esse número é usado para identificar unicamente esse equipamento. Entendeu? Então, isso é uma identificação universal. O que os caras fazem? Os caras pegam um software maluco lá e fazem uma clonagem, né? É isso aí. Só que tem softwares que os caras vendem, depois a gente vai ver, vou mostrar umas coisas interessantes para vocês, que existem celulares que os caras conseguem fazer clonagem. Conseguem clonar um número ou gerar um outro número. Mas se tu regir esse e-mail, por exemplo, as operadoras, todas elas têm esse controle. Certo? Se o cara tentar lá pegar um celular roubado e for lá e tentar colocar um chip nele, teoricamente, um roubado que foi identificado como roubado, teria como identificar. Sim. Agora, um celular da China. Por exemplo, como é que eu identifico ele da China? Na verdade, tu não identifica ele da China, tu vai identificar uma faixa de e-mail lá que quem é o fabricante é tipo o endereço físico, o MAC. Lembra desse endereço aqui? MAC, endereço físico, tá? Qual é o formato dele? São 6 bytes, certo? 48 bits. O que eu estou falando aqui? O endereço da placa de rede, né? Então tu tem um endereço assim, ó. Deixa eu botar aqui. 00 A7 BD 568901. Esse é um exemplo, tá? De um formato assim. O que tem aqui nesse formato? Os três primeiros conjuntos aqui. Então esse cara aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, esses três primeiros, isso aqui identifica o fabricante. Isso é o prefixo do fabricante. E os outros 3 bytes que tem aqui? Os outros 24 bits que tem aqui? Veja, é 2 na 24, né? 2 na 24 combinações. É o número de série. É o número de série do fabricante. O e-mail, eu não sei exatamente o processo, certo? Mas é algo similar. Então, possivelmente o e-mail deve ter, dentro do formato, a gente pode olhar depois aí, só buscar no Google e-mail, eles devem saber como é que funciona. Ele deve ter um prefixo de país, por exemplo, de fabricação, ou um prefixo do fabricante, né? Então, é esse o caso de o cara chegar e dizer, não, essa faixa aí já era, aqui não vai ter registro. E aí como é que vai ser bloqueado isso? Olha, imagino que seja bloqueado nas células. Nas próprias células das operadoras, certo? A Anatel vai lá e cobra os caras. Olha, essas faixas aqui vocês não podem trafegar com esses caras. Mas, volto a dizer, tu não vais usar, por exemplo, esse e-mail diretamente num log de um servidor de páginas.
Não vai aparecer, né? Mas o que tu tem de informação? Tu tem de informação o endereço IP desse cara. Porque é isso que eles têm em comum. É isso aqui, ó. Então, por isso a importância da gente entender esses protocolos dessa camada. Tranquilo aí? Depois procurem, façam uma pesquisa aí sobre o e-mail. Veja os tipos de ataques que tem isso aqui. Hoje acredito que seja mais difícil de fazer do que já foi, tá? Mas existiu o seguinte, existiu um mercado de, de furto de celular. Os caras roubavam celulares. Por exemplo, muito nos Estados Unidos, os caras mandavam para América do Sul. Na América do Sul, os caras faziam as clonagens de e-mail, geravam outros. Normalmente os caras faziam clonagem. Pegavam um e-mail de um equipamento que já está liquidado lá e botavam num Apple, iPhone, alguma coisa assim. Então os caras, e Androids, né, Samsungs e da vida. Mas isso aqui eu acho que é uma coisa que está mais difícil hoje em dia, tá? Porque as agências reguladoras, aqui no Brasil pelo menos, meio que dão uma apertada nisso. Tá bem? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Tá. Estão enxergando bem o slide aí, pessoal? Tá legal de ver o slide aí ou tá muito pequeno? Tá. Sim. Então, assim, ó, esse esquema de desbloquear, Yasmin, isso aí é um software. É um software que desbloqueia, tá? Então, tu acessa os. Tem softwares que tu acessa, e softwares e appliances e hardwares. Tu acessa um celular por fora da senha do cara, por fora da requisição biométrica. Isso pro lado da questão da perícia, vamos ver depois lá. Tem equipamentos que tu simplesmente pluga o celular, pluga um cabo nele e tu tira todas as informações de dentro dele. Sem saber a senha, sem saber nada. O caso da Apple é mais complicado, que a Apple fechou isso. Isso aí deu um baita de um problema numa época nos Estados Unidos. Tem um caso aí que foi feito, que a Apple não abriu, vamos dizer assim, o acesso a um celular para a justiça americana, alegando a questão da privacidade do usuário. Ok? Mas, bom, isso é outras histórias. Vamos lá. Então, o TCP/IP, como é que a gente tem que entender esse cara aqui? Tá, vamos pegar algumas coisas. Esse John McAfee tinha que estar preso, né? Eu acho que ainda tá. Ou já andou preso, sei lá qual é desse louco aí. Bom, o que ele é basicamente? Ele é um driver. Dá para entender como um driver. Que nem um driver de impressora, só que é um driver que está dentro do kernel do sistema operacional. Então, o objetivo original dele é possibilitar a troca de dados das aplicações sem usar protocolos proprietários. Então, o que acontece? O que passa num roteador? Num roteador só passa TCP/IP. Na verdade, no roteador, o roteador analisa só o protocolo IP. Então, aquilo que eu tinha comentado ali, na internet passa o quê? Pacote IP. O pacote IP passa pelo roteador, é colocado num outro pacote, que tem aquelas camadas inferiores ali que eu tinha comentado, transfere para o próximo roteador. São retiradas essas camadas aí inferiores, novo pacote, até chegar ao destino. Então essas informações, elas se mantêm da origem, certo? Esse cara se mantém da origem, por isso ele é importante. Para nós que estamos analisando, tentando identificar uma origem. Tem algumas implicações aqui. Por exemplo, o caso do uso de NAT. O que é o NAT? Tu vai mascarar um IP que tu recebe do provedor, que é um IP público, certo? Tem um IP que é público. Esse IP aqui é um IP único. E atrás desse IP único aqui, tu tem uma empresa inteira com milhares de IPs. O que tu enxerga externamente? Externamente tu enxerga só esse cara. Então lá naquele registro de acessos, tu vai enxergar esse cara aqui, ó.
Então imaginem, uma empresa tem 200 computadores. Internamente, cada uma tem um IP. Cada máquina aqui dentro tem um IP, certo? Normal. Quando ele passa na saída aqui, lá no roteador de saída, tem um link, a DSL, por exemplo, sai todo mundo com esse IP para fora. Houve um ataque vindo deste IP aqui. Qual deles aqui dentro foi que fez isso? Esse é um problema, hoje. Como é que tu identifica ele internamente? Bom, esse cara aqui internamente, ele vai ter que identificar isso a partir de que tipo de acesso foi feito aqui nesse ataque, que horas foi, e a partir daí buscar logs aqui dentro da rede, aqui dentro, para tentar fazer a relação basicamente do horário e do tipo de acesso, porta, por exemplo, né? Então tu sabe aqui, ó, por exemplo, que aqui dentro um IP desses aqui acessou esse IP que foi atacado aqui. Tu consegue ver isso, desde que tu tenha os logs, desde que tu tenha alguma forma de buscar historicamente isso. Pode ser um log de firewall? Pode. Eu faço um firewall aqui nesse roteador e aí eu tenho um registro de tudo que é acessado aqui. Tá bem, então olha lá que tu vai saber. Quem acessou esse cara aqui, ó? Quem foi? Daqui de dentro que fez isso. Porque para fora só tem esse IP. Em relação ao NAT, pessoal, essa tradução de endereços aí, tá tranquilo para todo mundo? O conceito dessa tradução? Pessoal que não é da área de redes aí, certo? Tranquilo? Bom, vamos lá. Seguimos. Então aqui mostra, deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui mostra ó, bem aquilo que eu estava conversando agora. A gente tem na largada, aqui vamos dizer, certo? Na origem, óbvio, todas as camadas. Ao passar pelo roteador, esse roteador aqui, na verdade, não está sendo demonstrado aqui, mas ele vai passar entre roteadores algo parecido com isso aqui. Mas a informação que se mantém da origem, certo? Na verdade, fiz mal aqui. Essa informação aqui, ó. Essa aqui. Teoricamente, ela vai chegar aqui. No meio aqui de todas essas trocas, vão haver alterações nas camadas de baixo. Aqui. Essas aqui vão ser diferentes, vão ser diferentes, vão ser diferentes. Aqui não. No caso que a gente está falando do NAT, esse P que vai sair aqui, ó. Esse P que vai sair aqui, ele vai ser dessa interface aqui, ó. E aí eu te pergunto se é esse cara ou esse aqui que acessou. Internamente eles têm endereços diferentes, mas aqui ele sai com um único. Quando esse aqui for olhar o log de acesso, ele vai ver o IP dessa interface aqui. E aí começa um problema do ponto de vista de fazer uma análise de rede do ponto de vista forense. Quem foi? Não sei, cara. Pode ser qualquer uma daquelas máquinas lá. Tu vai depender, na verdade, se aqui internamente, ó, existe alguma forma de distinguir o acesso desses dois caras que estão lá. Isso é um baita problema até hoje. Isso é um problema que todos os provedores que fornecem banda larga têm. Porque a origem vai ser um IP que o cara recebeu. E esse IP tem vários problemas. Esse IP ele é dinâmico. Então o IP que é recebido aqui, muitas vezes ele é dinâmico. Nem todas as empresas têm IP fixo aqui. E em residências é raríssimo.
Então tu recebe o IP por DHCP, né? Tu recebe o IP dinâmico. Claro que o provedor, ele sabe que esse assinante aqui recebeu um IP em determinado horário. Ele tem esse controle. Ele tem que ter esse controle por lei. E outra, ele tem que manter esses logs por 6 meses, no mínimo. O mesmo caso vale para celular. Como é que ele vai relacionar qual celular ficou com qual IP em qual momento? Tem uma identificação única do celular. Então o cara tem que ter uma relação assim, ó. Aqui, por exemplo, o IP do cara tem que estar atrelado ao assinante. Num 3G, mesma coisa. O IP do cara tem que estar atrelado a um assinante. Então vocês imaginem, por exemplo, numa rede celular, a quantidade de celulares que existem. Tu tem que manter esses logs por 6 meses. E aí o que acontece? O cara ativa e desativa o 3G. Ele vai lá, pega outro IP. Toma, mais um registro. Entenderam esse problema aqui de rastrear esse cara? O que vai mudar? O que pode vir a mudar? Usando IPv6, qual é a ideia? E não é bem isso que funciona, tá? Esse é o conceito. Usando o protocolo IPv6, não existe mais NAT. Não tem NAT. Não tem por que ter NAT. Já era. Tá? Existe NAT, mas por outros motivos qualquer que não é esse aqui. O que vai acontecer? O IP desse cara aqui, ó, e o IP desse cara aqui, eles são os mesmos que vão chegar aqui. Então, eu sei unicamente que esse cara aqui, ó, e não esse aqui, eu não preciso me preocupar, que fez o acesso a esse servidor. O detalhe que está acontecendo agora, estou falando de questão residencial, tá? O IPv6 é dinâmico agora. Esse cara aqui, ele não é sempre o mesmo, ele é variável. Confiro isso em casa, certo? Se vocês têm, provavelmente todos vocês devem ter IPv6. Se você olhar o IPv6 que vocês têm na máquina de vocês, ele muda. O prefixo dele muda. Mudando o prefixo, muda o IP também. E a gente volta a ter o mesmo problema. Essa máquina aqui é visível a partir dessa aqui, por IPv6. Se eu não tiver firewall nenhum, sim. Se não tiver firewall nenhum, eu chego direto aqui, ó. E com NAT da antiga, com IPv4, eu não chego. Eu vou chegar com IPv4 até aqui, ó. Até aqui. Para mim entrar com IPv4 aqui, eu tenho que abrir uma porta de comunicação ali naquele roteador. Mas conceitualmente IPv6, todo IPv6 que tu utilizar de um provedor, ele é público. Mas os provedores se ligaram nisso, eles começaram a fazer a distribuição variável do IPv6 e fazendo bloqueios dentro da própria rede do provedor. Eles bloqueiam uma série de serviços. Faça uma experiência depois. É interessante fazer. Vê se vocês têm portas abertas na máquina de vocês internamente. Vê se vocês conseguem acessar serviços de IPv6 de um colega para o outro, por exemplo. Então, voltamos ao problema de rastreabilidade aqui, que é muito importante para a análise de rede. Ok, viu o IP do cara, beleza. De quem é esse IP aqui? Se ele é variável, hora ele está aqui, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco essa faixa está em outro lugar. Então, o IPv6 não vai nos facilitar em nada nisso aí, tá? Dúvidas sobre isso aqui, pessoal?
Vamos seguir? Silêncio igual assim? Então vamos. Bom. Aqui o protocolo IPv4, por que essa importância ao IPv4? Porque ele é o protocolo que, na verdade, é o responsável por carregar o resto. Então ele é a parte mais baixa, vamos dizer assim, mais próxima das camadas inferiores, e ele é o responsável, então, por levar os pacotes na internet. Esse é o objetivo dele. Então ele é o responsável, isso aqui que é o fundamental, ó, entre redes distintas. Por isso que esse endereço aqui é importante. Tá, e depois os pacotes são feitos sem conexão, sem garantia de entrega. Quem faz isso aqui são as camadas superiores. Então o que ele faz? Ele encapsula. O que é isso? Na verdade ele faz assim, ó. Por que se fala pacote IP e usa-se dessa forma? Ó? Porque na realidade o que está acontecendo aqui é que o IP carrega o protocolo da camada de transporte, normalmente TCP, informações sobre o protocolo da camada de aplicação, um exemplo aqui, botar HTTP, e os dados. Então ele enxerga isso aqui tudo, ó. Tudo para ele aqui é dados. Um roteador vai olhar isso aqui e vai dizer, tia, vai para cá, vai para lá. Ele não analisa o que tem aqui atrás, ó. Ele não analisa isso. Ok? Então o protocolo IP, do ponto de vista de entender o que ele está carregando, não entende nada. Ele só sabe que tem que entregar no endereço. Ele tem um endereço de origem aqui, endereço de destino. Eu tenho que entregar aqui, ó. E eu estou vindo daqui. Um abraço, é só isso. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Aqui tem um exemplo, então, de um cabeçalho. Bom, o que eu fiz aqui? Selecionou tudo aqui, rapaz. Pera aí. Ficou tudo marcado aqui, não entendi essa. Tá. Tá uma faixa azul aqui, vamos ver. Vamos trocar aqui. Deixa eu voltar aí. Avançar de novo. Tá. Ó. Esse cara aqui, ó, é o cabeçalho do protocolo IP. O que nos interessa agora de informação? Desde origem, desde destino. Que mais? Aqui, ó, diz qual é o protocolo que ele está carregando. Nesse caso é TCP. Então é tudo código, né? Tem um código que diz que é TCP. Aqui tem o formato do IP, ó. É um campo de 32 bits. Então aquele formato lá que a gente conhece, dotado de decimais, né? 4 conjuntos, 4 octetos e por aí vai. Uma curiosidade, né? Como é que funciona o TCP com o IPv6? Igualzinho. Tu tá mudando essa... Isso aqui é camada de rede, ó. Então tu tira essa camada aqui, ó. Tira fora. E entra IPv6 aqui. Que aí tem um formato de endereço diferente, tudo mais. E esse cara aqui é igual, segue a vida. E as camadas inferiores aqui? Mesma coisa, igual. Então aqui é um bom exemplo do que é essas camadas de protocolos aí. Isso aqui vai aparecer depois dessa forma, ó, assim, quando a gente for olhar lá no Wireshark, não só aqui, tá? Vai aparecer para outros também. Então, aqui tem uma ideia do cabeçalho, então o tamanho de cabeçalho, informações de controle. Então, o que é cabeçalho? Informações de controle. Toda essa volta aqui é para entregar dados. É tudo isso que a gente quer fazer. Mas eu tenho que dizer para quem que eu quero fazer, quem está mandando, qual é a porta que eu tenho que entregar, qual é a porta que eu tenho que receber depois o resultado, né? A comunicação é bidirecional. Bom, vamos lá. Então, assim, ó, aqui, na questão da parte de rede, não vou me estender muito, mas só para deixar claro que a questão de protocolos cabeçalhos são importantes para fazer a análise de rede e identificar se um tráfego é anômalo
ele é diferente do padrão, ou ele é o padrão. Porque aí vai indicar para nós se alguém está fazendo algo que não deveria fazer. Certo? Então, é nesse enfoque. Se a gente não conhece o normal, a gente não sabe o que é anormal, né? Isso é um pouco óbvio. Okay? Bom, em relação ao serviço em rede. Então, assim, aqui são as implementações. Esses caras todos que estão aqui, certo? Com exceção do ARP e do IPv6, eles são protocolos da camada de aplicação. O que é a camada de aplicação? É o que dá sentido aos dados. IP carrega zeros e uns. TCP carrega zeros e uns. Quando chega a camada de aplicação, a gente diz que aquela sequência de zeros e uns são alguma coisa que vai ser interpretada. É basicamente isso. Quando tu vê algo assim, pensando em HTTP, protocolo mais comum aí, tu vê algo assim, get barra. O que o IP trouxe? Cara, o IP trouxe uma série de 0 e 1 lá, nem sabe o que é isso aqui. O TCP, tem que entregar na porta 80, mas não sei o que é isso aí, ó. Toma esse monte de 0 e 1 aí. Lá no processo do sistema operacional que recebe na porta 80 esse monte de 0 e 1, ele vai entender isso aqui, ó. Isso aqui o cara quer pegar, então, a raiz de um diretório qualquer. Isso vale para todos os outros serviços. Em relação à implementação do serviço, botando algumas bem comuns aqui. No caso de HTTP, HTTPS, então, os servidores de páginas, Apache, Nginx, Squid, o Nginx, né? Depende de como os caras falam isso aqui. Nginx já portuguesar, né? Mas Nginx, que é o nome do negócio em inglês aí. O caso do DNS também, com a implementação em bind. Por que isso? Porque o cara vai fazer o seguinte, eu vou olhar log do Apache, que tem um formato específico, e eu vou entender se houve, então, um acesso indevido. Mas eu posso olhar digamos, a conexão de rede e identificar isso também. Eu posso olhar protocolo e ver isso. O problema de olhar protocolo é que vão existir protocolos com criptografia, como é o caso da HTTPS. E aí, se eu capturar em rede, fica muito mais complexo de entender. Então, esse que é o rolo. Se tu olhar log, fica muito mais simples. O que tu vai enxergar nesse nível aqui de HTTPS? Cara, tu vai enxergar que, olha, houve acesso à porta 443, que é o protocolo HTTPS, e não muito mais que isso. O IP, né, da onde veio, para onde foi, o horário, isso aí tu consegue. Mas o que o cara fez? Ele usou um método post aqui, ele jogou um negócio num formulário. Tu só vai ver isso aqui no log do serviço. O caso do DNS é a mesma coisa. Certo? O caso do DNS é a mesmíssima coisa. Só que o DNS normalmente não tem criptografia. Então, se tu capturar tráfego da porta 53, o DP ou o TCP, tu vai ver todas as mensagens desse protocolo. O caso SSH é o caso da criptografia. O que tu vai ver aqui? Tu vai ver que acessou na porta do teu serviço. Mas o que o cara tentou fazer? Não dá para ver. Mas tu pode olhar o seguinte, mas teve 3.000 tentativas aqui. Bom, isso aí vai te chamar atenção, né? Essas 3.000 tentativas, tu vai saber o IP, da origem delas. Isso tu consegue ver tudo só olhando tráfego de rede. Mas tu tem o log, tu sabe o que o cara tentou fazer. Tipo, ele tá tentando acessar o SSH, tentando adivinhar o usuário, a senha do usuário root. Tu não vai enxergar isso aqui em tráfego de rede. Tu vai chegar em log. Caso de e-mail, mesma coisa. Aqui tem as versões POP3 e IMAP, mas tem as versões com criptografia desses caras. O SMTP também.
E aqui estão as implementações, né? O Postfix, Dovecoat, tem outros vários. Cyrus, IMAP, tem vários, tá? Mas aqui é muito mais fácil tu olhar log. Muito mais simples. Pô, recebi 1000 spams. Pô, tu vai olhar tráfego de rede para ver isso? Até pode. Pode fazer. Vou botar no LSHA que vou ver isso. Cara, tu vai fazer isso muito mais rapidamente no registro do próprio serviço. Óbvio, desde que esteja íntegro. Mas funciona para esse caso aqui também, ó. Eu posso analisar isso de outra forma. Olha, eu vou olhar um gráfico lá de envio de e-mails. Como é que eu posso fazer isso? Olha, eu vou fazer um gráfico para a porta 25. SMTP. Tá aqui meu gráfico, tranquilinho. Aí chegou na madrugada, foi lá para cima. Aí depois ele baixou. E ficou aqui inconstante. O que tu pode olhar? Pô, cara, isso aqui deu um problema aqui, nesse momento, sei lá, entre 2 da manhã e 6 da manhã. Teve um envio de e-mails excessivo aqui. Qual e-mail, para quem foi? Bom, aí eu não consigo ver. Posso saber o IP de onde veio? Pode. Pode saber o IP, quem estava tentando fazer isso. A porta também pode saber. Agora, exatamente o que aconteceu nas mensagens de e-mail, aí é necessário log. Mesmo caso que os outros, certo? NFS, a SCSI, que é usado em storage, né? Para compartilhar armazenamento. A parte do SNMP, então de gerenciamento de equipamentos. Logs de DHCP, do próprio ARP, né? Que são os protocolos que tu consegue fazer a relação aqui das máquinas pelo endereço físico, então tu identifica unicamente as máquinas. Esses caras te permitem fazer isso. O IPv6, que também dá para identificar unicamente uma máquina, também dá, certo? Mas não é tão trivial, ok? Mas é possível. Então esses serviços que estão rodando aqui, eles implementam os protocolos, então eles dão sentido aos dados sendo trocados, e para a gente fazer uma análise deles, a gente tem que entender um pouco do comportamento do protocolo. Mas mais que isso, entender os registros de uso desse serviço. Normalmente é isso que vocês vão, digamos, buscar inicialmente. Identificar anomalias tranquilamente por aqui. O que aconteceu exatamente? Log. Ok aqui? Vamos seguir. Bom, outros casos que aparecem aqui, tá? Questão de dispositivos. Então a gente pensando assim, ó, roteadores, tem acesso banda larga, como eu já tinha comentado, né? Questão de registro, tem que ter essa noção de relação assinante IP, né? De momento, então tem umas coisas assim, ó, de trocou o IP, relaciona isso de novo. Os switches, né, que são os equipamentos intermediários, como access points, são equipamentos que vão ter aqui logs também de acesso. Vão haver ferramentas de monitoramento para esses caras. E aqui que se detecta anomalias. Né? É dessa forma. Impressoras, mesma coisa. Pode-se ter aqui o gerenciamento desses caras por SNMP, por alguma ferramenta proprietária, pelos próprios contadores da impressora, da forma mais arcaica possível. Câmeras, telefones IP, IoT em geral, certo? Então, vejam quantos serviços tem. E olha, isso aqui não é uma super rede para ter isso aqui. Basicamente, todos os serviços aqui têm uma rede pequena hoje. Ah, tem câmera de vigilância, o cara usa um telefone VoIP, usa algum serviço de telefonia por voz, tem rede sem fio, tem switch, tem link de internet, aí tem uma meia dúzia de sensores, o cara usa lá uma luminária, ele usa uma tomada inteligente,
Ele usa um sensor de temperatura que se comunica na internet. Pô, cara, parabéns, olha só, que legal. Como isso é instalado em rede? Como isso é configurado em rede? Cara, isso que representa todo o problema. Olha, não vai haver, por exemplo, o cara não ativou log do switch, nem do access point, não ativou o gerenciamento da impressora. As câmeras aqui, elas estão com IP padrão, ou com IP padrão, se é uma só, ou pelo menos a senha padrão. Pô, senha padrão, cara? Não. Ninguém faz isso, né? Ah, não. Quase não. Ó, senha padrão. Telefonia VoIP. O cara deixa aberta a telefonia VoIP, os caras estão ligando lá da China, fazendo ligação internacional. Quem é que faz isso? Isso é quase que automatizado, certo? Essas coisas estão acontecendo agora. Se tu botar um serviço de telefonia VoIP, sim, DVE com senha padrão, normal. Admin, admin. Aqui a rede já é um 92680 alguma coisa. Então deixa aí, já é um 980 Deixa aí, legal. Pô, que legal. A Intelbras já configurou direto para nós. Cara, assim, ó. Eu tô me reportando para vocês aqui do ponto de vista assim, ó, falando de profissional para profissional. Certo? Isso é algo inconcebível que um profissional de TI, olha só, não é de redes, de TI, cara, faça isso. Instalar um sistema e deixar o usuário padrão, que faz tudo lá, a mesma senha. E botar exposto na internet. Pô, cara, será que os caras não fazem isso? Tipo, fazem direto, olha só. Vocês conhecem esse site Shodan? Já usaram em alguma disciplina aí? Quem já usou? É um absurdo isso aqui, cara. Tinham outros similares a esse cara, certo? Tinham outros similares a ele. A pergunta é, vai mudar isso aqui? Não, não vai mudar isso aqui. Então, se imagine vocês, numa situação seguinte. Houve aqui um incidente, os caras entraram na nossa câmera, ou nosso DVR, removeram todas as gravações de um dia. De onde tu vai começar? Primeira coisa que tu vai começar, deixa eu acessar, então, esse DVR aí. Tu tem log em algum lugar nesse negócio? Qual IP que tu estava usando? Não, eu botei aqui um IP público nele, porque eu acessava de casa. Tá certo. Qual era a senha? O que é senha? Como é que é senha? O que quer dizer isso? Se essa é a resposta, precisa falar muita coisa, né? Certo? E esse serviço aqui, esse Shodan, o que ele faz? Ele fica indexando. A partir, olha só, se tiver uma console web, se tiver uma console de gerenciamento web e tiver exposto na internet, esse cara vai achar em algum momento. E o IoT, hoje, o cara larga o sensor de qualquer jeito. E aí nós temos um risco alto aqui, né? Quando a gente estava falando de telefonia VoIP, tem a questão de privacidade, com certeza. Telefonia, câmeras, etc. Impressoras, tá? Agora, tu tem coisas do tipo, um sensor de temperatura, tu tem questão de iluminação, tem questão de irrigação, tem questão, por exemplo, de saúde. Imagina o cara deixa exposto um sensor que é um respirador. E o cara vai lá e manda desligar. Não vai ser bom, né? Certo? Então, o nosso papel aqui, analisar isso, para a gente poder gerar um laudo, é bem complicado. Okay? Então envolve uma série de coisas que antes não se preocupava. Se preocupava assim, invadir o servidor, instala de novo. Morreu a vovó, instala a vovó de novo. O cara foi lá e mexeu num aquecedor, botou temperatura de 150 graus. Aí o pessoal da casa foi tomar banho e uma criança morreu. Estou exagerando aqui, mas não estamos longe de nada disso. Tem várias casas automatizadas que fazem isso. E usam uma console web
um aplicativo celular para gerenciar isso aí. É legal. Ah, abre a garagem. O cara vai lá, abre a garagem do cara agora. O cara não está em casa. Vamos pensar assim, ó, sempre pense do outro lado. Como é que eu identifico esse cara? Como é que esse cara fez isso? Vocês vão chegar depois, né? Entenda assim, ó, que a computação forense, tu vai chegar depois. Ela não é preventiva, na realidade, né? Tu vai atuar depois. Tu vai coletar evidências. Então tu teria que te reportar ao log do equipamento, né? Alguma, alguma relação que tu possa pegar, por exemplo, a origem do problema. E às vezes bastaria até uma conversa, né? Com o próprio proprietário aí. Dizer, cara, quem configura pra ti isso aí? Foi meu sobrinho de 11 anos, que usa ele joga Fortnite. E aí ele sabe apertar uns botões, aí ele fez. Infelizmente é por aí, tá? Muito bem, vamos lá. Então, assim, ó, falando em questão de tipos de ataque, tá? Já deve ter visto aí durante o, o andamento do curso de vocês. Mas vou passar rapidamente, tá? Porque depois a gente vai fazer uma prática sobre isso. Então a gente tem assim, ó, varredura. Esses caras do Shodan vivem fazendo isso, né? Ah, sim, a Microsoft propõe $100 mil. Oh, legal, tá bom. Querem ganhar $100 mil? Tá bom, dá R$ 600 mil agora. Tá no momento de fazer isso, hein? Esse é o momento. O dólar tá quase 6. Depois não vai valer a pena quando tiver o dólar a 4. 400 mil é pouco. Não, sim, isso é uma questão comercial. Mas olha só, a Microsoft está se propondo a fazer isso do ponto de vista de arquitetura do sistema deles. Quem é que vai configurar isso aí, cara? O cara que configurar isso vai botar admin na senha e já era. Esse é o grande problema. Aí o sistema Microsoft não permite botar admin. Aí tu bota admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cara pode descobrir de outras formas. O cara bota o nome do cachorro. Então, assim, ó, é muita questão de motivação, né? Se o cara tiver motivação, dependendo do que for isso aí, ele pode fazer, certo? Então, vejam, o que eu estou falando aqui é assim, ó, existe problema de segurança no sensor de temperatura? Não estou falando isso. No sistema operacional dele? Não, não é isso. Acontece que vai ter lá um usuário e uma senha. Se tiver um usuário e uma senha, vai ter um cara para botar um usuário e uma senha idiota. E divulgar no Facebook. É, sim. Mas assim, ó, o sistema talvez não tenha falha nenhuma. Como muitos não têm. Mas aí, se tu tiver uma porta de entrada como essa, algum usuário humano vai usar esse cara, então tem falha. Vai ter. Certo? Ou um alto risco de ter. Okay? Bom, então os ataques mais comuns em rede. Esse aqui, cara, isso aqui está indo direto. Certo? Se vocês pegarem, por exemplo, o log, se vocês pegarem o log do modem ADSL ou da forma de acesso que vocês têm em casa, conseguirem olhar e ativar esse log aqui, vocês vão ver varreduras de SSH, porta 22, certamente, para os IPs das operadoras. Direto isso. Além disso aqui também, as portas do Remote Desktop, 3389, a do VNC, 5900, Gmail, 25 e por aí vai. Isso é direto. Não é uma pessoa fazendo, né? São scripts varrendo toda a faixa de IPs da Claro, né? Net aí, Virtua, toda essa galera, da Vivo, ficam fazendo direto isso aí. Da Vetorial, fazendo essa volta. Ok? Os ataques de negação de serviço se propõem a inundação, normalmente, certo? Fazer inundação de início de conexão TCP, de usar pacotes mal formados que causem algum problema nos sistemas operacionais, usar o DP para inundar e consumir links de internet. Isso aqui é relativamente fácil
ao vocês pegarem uma captura de tráfego, identificar. Varredura, negação de serviço. Aqui, cara, é um absurdo, é um negócio que é gritante, né? Tu vai olhar ali, tu vai ver que, pô, isso aqui não é normal, certamente não. Os de amplificação, que usam o UDP para isso, o que é amplificação, tá? O UDP, ele não necessita conexão, né? Ele não tem conexão. Então, tu não precisa gerar inicialmente uma conexão entre dois pares, entre um par, na verdade, né, de hosts para trocar dados. E os caras se aproveitam disso para fazer ataques forjando os IPs de origem. Então, basicamente, o que é esse ataque aí? Ele diz assim, ó, vamos botar um cara aqui, um atacante. Ele manda um pacote para esse cara aqui dizendo assim, ó, origem, esse cara. Aí esse aqui responde para esse. Então ele manda a origem dizendo que foi esse aqui que mandou. E esse aqui, burrão, responde para esse outro. É mais ou menos assim esses ataques. Isso aconteceu faz pouco tempo aí. Já eram ataques na casa dos terabits. Tera. Sabe o que os caras usaram para fazer esse tipo de ataque aí? Usaram câmeras, usaram impressoras, usaram servidores de tempo, usaram servidores de DNS, usaram um SNMP, todos que usam UDP. E aqui que eles faziam? Não faziam né? Eles faziam uso de milhares, milhões até, e apontavam para um alvo, e esses todos os trouxões aqui recebiam uma notificação, respondiam para esse. E aí vários faziam isso. Também é um ataque que é muito ruidoso, certo? O que é ruidoso? Tu vai olhar a tua captura de tráfego, tu vai ver, pô, tá louca, isso aqui não é normal, tá louco? Olha a maluquice, olha a quantidade de tráfego que tem aqui. Tu vai ver requisições vindo que nunca partiram, né, da origem. Mas tudo isso se aproveitando da forma como os protocolos funcionam. A pergunta é, tem falhas no protocolo? Na verdade, assim, ó, o protocolo em si, a proposta dele é essa mesmo. E aí, de forma criativa, aí os caras acharam essas formas para fazer isso. Bom, então, esses vários tipos de ataque aqui, né, pessoal? Depois tem o backscatter, skater, na verdade, né, que te faz a questão de backscater. Me esqueci do backscater, cara. Olha, eu volto para esse cara aqui. Bom, exploração de vulnerabilidades, né? Então, como é que se descobre isso? Bom, várias formas. Parte da varredura, descobrir qual é a versão do sistema WordPress que sei lá, vou dizer um caso para vocês, real, tá? A RBS, empresa RBS, eles tinham um sistema que era tipo assim, era um blog, sites que usavam WordPress, certo? Usavam WordPress, que é um sistema aberto, usado aí para vários sites, né? Para blogs principalmente, mas para geração de conteúdo também. Isso muitos anos atrás, né? Botei uns 13, 14 anos atrás. E a versão que eles tinham tinha uma vulnerabilidade. E era conhecida a vulnerabilidade. Certo? Isso aí estava notificado em sites que divulgam, né, vulnerabilidade. E tinha uma forma de explorar a vulnerabilidade. Na época, trabalhava eu e um colega meu lá na UCPEL, o Guilherme Cunha, falecido até, e chegou e olhou para a versão dos caras, porque tinham lançado esse serviço. E olhou assim, essa versão aqui, a gente estava mexendo no WordPress na época. Cara, é a mesma versão que tem essa vulnerabilidade. Eu falei pro Guilherme, manda um e-mail pros caras. Manda um e-mail pra eles dizendo, cara, tia, tá com uma vulnerabilidade esse sistema aí. Cara, vai dar rolo. E a vulnerabilidade, se tu derrubava o WordPress. Derrubava o troço. Mandou um e-mail, nada, certo? Nada dos caras responderem. No outro dia ele mandou novamente. Respondeu um cara, disse, não identificamos nenhum problema, né? E o cara disse, cara, tu quer ver uma coisa? Pega esse link aqui, cara.
Mandamos o link para ele. Dá uma olhada nesse link, dá uma olhada nessa ferramenta, aplica aí para tu ver. O que aconteceu? O cara aplicou, tava dando erro 500 no servidor lá do WordPress, que era o que acontecia. Cara, deu uns 10 minutos, saiu do ar o negócio. Os caras tiraram esse serviço do WordPress. No outro dia voltou com outra versão. Nós estamos esperando o agradecimento do cara até hoje. Talvez eu receba, né? O Guilherme não vai poder mais receber, infelizmente. Okay? É. Nunca mais. Ele nunca mais. Eu talvez ainda. Nunca mais, óbvio. Ok? Mas vejam, isso está acontecendo toda hora. Isso aqui é fácil de fazer, olha só. Isso aqui é fácil de fazer. É, cara. Pior que é muito fácil de fazer. O que tu precisa, basicamente? Fazer uma busca no Google, achar um serviço que tem uma vulnerabilidade, pegar uma ferramenta pronta e aplicar. Como é que o cara vê isso aqui depois? Como é que foi feito isso no caso desse chegar depois, tá? Vocês chegaram depois. Olha, aconteceu um incidente. Como é que vocês vão buscar esse tipo de coisa? Bom, vocês vão olhar a versão que estava lá, o WordPress, ou o banco de dados, o que foi. Vocês vão lá no mesmo site de exploração do negócio, vão ver a ferramenta. Ó, tem negócio de exploração aqui. Qual é o comportamento dele? O comportamento é, ele cria um arquivo lá no temporário, faz isso, faz aquilo, ok. Quando tu fores olhar o próprio servidor que está invadido, coisa assim, tu vai procurar esse tipo de informação e tu vai ter certeza, não, o cara usou essa forma de exploração aqui, dessa vulnerabilidade. Bom, tem que se corrigir, atualizar, etc. Aí começa outra história. Quem fez isso? Quando foi isso? Esse IP que fez isso, onde é que ele está hospedado? É uma operadora? Tu tem como entrar em contato com a operadora no país? Tem como juridicamente pegar o nome do assinante? Sabe? Aí, questão jurídica, questão administrativa. Cara, tu pode mandar um e-mail para os caras tentar fazer isso. Duvido que aconteça. Isso não acontece, certo? De forma administrativa. O que eu estou dizendo aqui? Nós, pessoas físicas, temos uma empresa, aconteceu um incidente. Tu vai entrar em contato com a Oi. Vai dizer pro cara, por favor, poderia me dizer se esse IP aqui foi usado em Pelotas nesse dia? Nunca vão te responder. Só juridicamente. Só de forma que eles chamam uma notificação legal, certo? Acho que é notificação legal, não me lembro o termo. Só assim. Então veja como é complicado isso, né? A gente tem um ferramental, se o cara passar nessas informações, sabe o IP do cara, sabe quem fez aquele momento. Então, a gente não sabe a pessoa na ponta. Porque a rede não vai te dizer o nome da pessoa. Mas a gente pode buscar algumas coisas, tá? E aí já vamos em conta da primeira prática depois aí. Bom, ameaças internas, então, né? Privilégios, permissões sem devido controle. Cara, isso aqui é um prato cheio para problemas. Tipo, aqui na empresa, no sistema, todo mundo usa admin. E a senha? 1, 2, 3. É mais fácil, né? Todo mundo faz isso. Como é que tu vai depois fazer uma auditoria no teu sistema, mesmo que tenha log? Quem é que fez tal coisa? Foi o admin. Se tu tiveres, por exemplo, ainda no teu log IP de quem fez isso, talvez tu ainda possa achar alguém. Agora, se tu tem um monte de filiais e os IPs aqui vão sair das filiais, tu vai saber que veio de uma filial. Ok, mas quem foi lá dentro da filial? Já te complica. Vai ter que ter logs lá dentro da empresa para saber quem foi. Então, a regra número 1. Tchê, bota um usuário único para cada um. Nós temos dois aspectos. Um, é assim que estava e vocês chegaram e agora tem que se virar. A outra, vocês administram algo assim e vocês vão orientar. Então, cara, não faz isso, tia. Bota um usuário, cada um com o seu. Né? Então, são dois aspectos aqui. Nosso aspecto é mais reativo, tá? Já está acontecendo dessa forma. E aí a dificuldade é unicamente identificar quem é esse cara. Fora isso, tem outros tipos de ataques, né? Isso aqui não é bem um ataque, né? Na verdade, isso aqui é uma configuração mal feita que se aproveitaram disso para fazer algo indevido. Mas aí tem ataques em redes locais, como ARP spoofing. Então, o cara conseguir fazer a partir na verdade, o spoofing aqui seria o termo
É que spoofing, cara, o termo é meio difícil fazer em português, certo? Mas seria como se fosse uma enganar, né? Ou mascarar, poderia ser também. Então tu vai enganar a rede aqui a partir de anunciar endereços ARP, desculpe, endereços MAC, né? Por meio do ARP, protocolo ARP, mas o cara tem que estar dentro da rede local, né? E esse é o problema da ameaça interna, o cara está dentro da rede local, então ele tem um privilégio. Colocar aqui, por exemplo, DHCPs e distribuir endereço, moda louco, loops e por aí vai. Outro ataque muito comum, foi muito comum isso, de usar envenenamento de DNS. Ou seja, o que é isso aqui? O que é o envenenamento de DNS? Tá? Esse cara tem o seguinte propósito. Alguém busca lá www.bb.com.br, Banco do Brasil, de forma legítima. No DNS legítimo. Certo? Se tu envenenar o cache aqui e dizer que esse domínio aponta para um domínio que não deveria ser, o cliente incauto aqui vai resolver para cá, mesmo colocando BBB. Na prática, isso aqui é uma coisa que é complicada de fazer por causa dos certificados. Então, o certificado aqui do BBB vai dar inválido quando ele fizer isso. Esse site forjado que o cara criar aí para fazer as vezes do Banco do Brasil, ele, na verdade, vai dar erro de certificado, porque não é um certificado válido para aquele endereço ali. Mas, o que temos de problemas? Qual usuário vai se dar por conta disso? Né? Qual deles vai realmente olhar e não vai lá dar um ok? São raros, né? Felizmente são raros. Mas é isso que pode ser feito, certo? É um tipo de ataque bem difícil, olha só, é um ataque bem difícil de identificar. Por último, e talvez mais importante, e talvez a atuação vai ser maior, é aqui, ó. Então, ataques a aplicações. Esse aqui é o mais comum. Porque aqui, olha só, qual é a dependência? Não está se falando de protocolo, não está se falando de linguagem de programação, não está falando de banco de dados. Está se falando apenas de código. Certo? E configurações. Quem é que faz isso? O ser humano. E aí está o problema maior. Porque assim, ó, vamos pegar o ser humano da parte de administração, tá? O cara pode deixar um serviço sem atualização, né? Tem vários probleminhas aí. Mas o outro é um sistema ter o código vulnerável. Isso é um baita de um problema. Porque ele só vai deixar de ser vulnerável quando for alterado. E muitas vezes a alteração não está no encargo nem da empresa que tem esse sistema, porque pode ser um sistema de terceiros, muitas vezes é um sistema de terceiros, ou é um projeto, mesmo código-fonte aberto, mas que você não tem o controle. Então essa versão tem um problema qualquer de segurança, você tem que esperar a atualização, ou foi um problema que nem sequer o desenvolvedor sabia que existia. Então são esses casos assim de tipo de ataque em rede, vamos pensar. Então, que nós vamos enfrentar. E aqui então é esse cara. Ele é a solução e ele é o problema também ao mesmo tempo. Então, o cara que vai criar essa situação é o próprio usuário, sendo ele o que administra, sendo ele que opera, sendo ele aquele que desenvolve. Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Claro que é um panorama geral, certo? Não vou entrando nem no mérito exato de cada um dos tipos de ataque. Ok aqui?
Então, assim, ó, entrando mais no mérito da questão do tráfego de rede. Deixa eu botar mais centralizado aqui. Ó, qual é o objetivo disso? Primeiro deles, nós temos, em relação a anomalias, o que se chama-se baseline. O que é baseline? É o comportamento normal. É o parâmetro que nós vamos fazer comparações. Para a gente ter isso aqui, a gente tem que ter um monitoramento de quando as coisas estão ok. Então, exemplo. Olha, o link aqui da nossa empresa, ele tem 20 mega. Essa é a velocidade dele. Durante o dia, no período entre 8 e meio-dia, o consumo dele é de 12 mega. Das 14 às 18, ele chega a 15 mega. Esse é o comportamento chamado baseline. Finais de semana. Olha, sábado pela manhã, 10 mega. À tarde, 1 mega. Domingo, na madrugada, tem um pico de 20 mega, porque a transferência de backup para a nuvem. Domingo, a partir do término do backup, o tráfego é praticamente zero. Fica próximo de 1 mega, em média. Entenderam o que é o baseline? Ok? Então, tu tem que ter esse registro. Porque como é que tu vai saber que está diferente? Né? Como é que tu vai saber que está diferente? Tu não sabe o que é o normal? Outra coisa, em relação a protocolos e comportamentos estranhos aqui. O que eu estou chamando de protocolos? Olha, o que as pessoas fazem aqui nessa rede? Olha, dentro da empresa aqui tem acesso ao banco de dados do sistema, acesso a páginas e tem o serviço de VoIP. Tá, ok. Tia, tá aparecendo umas portas malucas aqui. O que são essas portas aí? O que são esses IPs com acessando IP na China? É um site isso? Então, esses comportamentos estranhos e protocolos diferentes são anomalias também. Como é que tu pega isso? Tu vai pegar se tu tiver as ferramentas de monitoramento corretas. E aí nós entramos aqui. Por exemplo, o que pode se fazer? Pode-se usar dispositivos, monitorar tráfego direto nas interfaces de rede. As portas de um switch, por exemplo, portas de um roteador. A gente pode usar um protocolo como NetFlow e a gente saber o IP do cara, além do tráfego, a gente saber o IP, a porta. Isso histórico, tá? Se eu pegar o histórico de tráfego. Em tempo real, a gente pode monitorar com ferramentas como TCP-Dump, IFTOP, ngrep, Wireshark. Então eu posso chegar em algum momento e falar, o que está vendo essa alteração aqui de tráfego? Vou dar uma olhada no IFTOP. IFTOP vai me mostrar o tráfego, quem está fazendo o que, as conexões naquele momento. Isso falando em Linux, tá? Outro caso, eu posso ter uma ferramenta de detecção de intrusão em rede. Vocês já chegaram a fazer algum tópico, alguma disciplina que envolvesse, por exemplo, suricata, snort, algo assim? Usando um detector de intrusão em rede? Pelo menos entender o conceito disso? Me sinalize, por favor, se vocês viram alguma coisa. Viram? Todos viram? Bom, então olha só. O básico disso aqui é, cara, eu tenho um padrão, né? Eu tenho um padrão de comportamento de tráfego. Esses caras têm uma assinatura. Eles vão pegar o que está passando aqui e vão verificar. Bateu aqui? Bom, esse cara aqui então é um ataque tal, tal, tal. Não bateu aqui, então é normal. Considera normal. Dá para fazer aqui também, certo? Usando uma outra coisa. Certo? A gente pode fazer classificação de tráfego. Pode se classificar tráfego. Então, dá para tu pegar um pacote, olhar cabeçalho, olhar comportamento de dados e dizer, isso aqui é um SSH. Mesmo
que não seja na porta, mesmo que não seja na porta padrão da SSH. O nome disso aí chama-se DPI. Que vem a ser análise profunda de pacotes. É um pouco diferente disso aqui, tá? É um pouco diferente disso aqui. Aqui eu vejo o comportamento dos pacotes e eu defino, identifico que ele é, por exemplo, um protocolo ou um serviço. Olha só. O DPI, tu consegue fazer coisas assim, ó. Eu quero saber se o cara está usando Netflix. Tu consegue fazer. Eu quero saber se o cara está usando o YouTube. Tu tem serviços que fazem isso. Comercialmente, tem serviços, por exemplo, de firewall, como da Palo Alto, como da Checkpoint, que tem esse recurso aqui. Isso tem para Linux também, certo? E é básico, o básico é tipo esses caras. Tem uma assinatura e tu identifica. Então isso aqui pode ser um indício. Tia, não é para ter, sei lá, tráfego Netflix aqui rolando dentro da nossa empresa. Quem é que está fazendo isso? Tu pode saber quem é. Claro que Netflix é um serviço, vamos pensar. É estranho? Não. Ele está fora, é anômalo ao contexto. Sim, várias dessas empresas têm o DPI, certo? Isso aqui é uma funcionalidade. É um conceito, na realidade. DPI, tá? Vou botar aqui. Se tiver interesse, dá uma olhada aí depois. Muito bem. E aí, ferramentas para isso. Como é que tu analisa tráfego? Tu tens esses caras aqui. Uma coisa é detectar, certo? Uma coisa é monitorar. Outra coisa é analisar. Então, essas ferramentas aqui, o Wireshark, o Explico, o Zplico também, como chamam, ou Network Miner. Você chegaram a ver alguma ferramenta dessa aqui já? Não. Fora o Wireshark, aí, né, que eu acho que quase todos do Redes viram, né? Mas o Explico e o Network Miner. Tem outros que fazem isso também. Qual é o objetivo dessas ferramentas? São ferramentas que fazem uma coisa. Elas extraem conteúdo do tráfego. O que é o conteúdo? Arquivos, imagens, vídeos, áudio. Montam, por exemplo, tem algumas, cara, as comerciais, né? As pagas, elas começam a te indicar problemas, então elas te avisam, fazem alertas. Essas são mais simples, certo? São mais simples, fazem algumas coisas, essas duas aqui. Mas elas têm um enfoque de extração de objetos. Não viram esses caras ainda? Responda, por favor, pessoal. Vocês viram alguma coisa sobre o Explico Network Miner? Em alguma das aulas, obviamente, aqui do pós? Ah, o Jonas disse que viram ali o Explico no primeiro módulo. Só o Jonas viu. Ó, a galera não viu então direito, eu acho. Viu com o olho fechado. Tá bem? Não, tranquilo. Vamos ver que são ferramentas de uso direto, tá? Não tem muita questão aí de aprendizagem, ok? Tá bem. Pode ser na graduação. Também pode ser. Vamos lá. Então aqui um exemplo. Aquilo que a gente estava conversando. Ó, esse momento aqui. Deveria acontecer tráfego de 1,4 GB na madrugada? Sim, isso é um backup, tá certo? Cara, não, cara. Não tem nada disso aí que tá acontecendo. O que aconteceu essa maluquice aqui?
Vocês estão percebendo que aqui eu não consigo ver nada além disso? Eu só estou vendo isso, cara. Aqui, ó, bits por segundo. Se eu clicar aqui, não vai me dizer qual é o IP que está fazendo isso aqui. Qual é a porta que foi usada aqui? Eu não tenho essa informação. Ajuda? Claro, sim. Beleza. Tá, eu sei aqui, ó, que deu um rolo. Qual foi? Não sei. E aí entra esse outro cara aqui, ó. Esse aqui, ele usa o protocolo NetFlow. Eu vou colocar aqui, pessoal, no chat. Depois eu boto lá no material de apoio. Um vídeo sobre o NetFlow. Certo? Essa ferramenta que aparece aí é a ferramenta NF100. Que, na verdade, ela é uma ferramenta que usa o NetFlow para gerenciar. Então dê uma olhada nesse vídeo aqui depois, que vocês vão entender mais sobre esse cara. Então o que ele permite, olha só. A gente consegue ver aqui, isso, a gente consegue ver aqui informações. Por exemplo, aqui já dá para perceber, ó. Tu vê se é TCP, se é UDP, se é ICMP, se é outro. Além disso, deixa eu ver se não apareceu, acho que não apareceu ali. Acho que tinha uma imagem melhor aqui, mas tá bem. É, apareceu. Mas o que tu pode fazer? Tu pode pegar, por exemplo, esse trecho aqui, ó, ou aquele que foi, né, aquela alteração de tráfego, e tu vires aqui e fazer filtros e extrair informações sobre o IP, sobre a porta, quantidade de bytes. Aí coisa muda de figura. Porque tu vai ter uma informação num nível mais acima do que apenas tráfego de rede. Isso aqui é fundamental para fazer esse registro histórico. Por que nos interessa? Tá, o legal, teve tráfego alterado, mas o que houve naquele tráfego alterado? Tu consegue saber, inclusive a origem, aqui tem várias, né? Aqui são várias interfaces de vários servidores, né? Tu consegue ver esse tipo de informação. Então, nesse vídeo que eu botei ali, né? E o Jonas colocou o nome da ferramenta. Na verdade, essa ferramenta não é o NetFlow, ela é uma das ferramentas que usa NetFlow. Tem ferramentas comerciais, tem ferramentas gratuitas. Essa aqui é talvez a mais comum das de código fonte aberto. Aqui tem o Wireshark, certo? Gerando um gráfico aqui. Veja que o Wireshark, para esse caso aí, tá? Ele teria que acontecer depois. Mas para isso aqui funcionar, olha só, para a gente ter essa estrutura aqui e poder analisar, tu tem que ter a captura. Tu tem que ter o tráfego capturado para tu poder analisar. E aí vem um problema. Tu capturou o tráfego que estava às 2 da manhã? Provavelmente não. Certo? Provavelmente não. Isso não é nada comum. Tu armazenar todo o tráfego de rede que tu tem. Certo? Pode ser que num determinado momento, para fazer em tempo real, sim. Vocês podem pegar uma captura em tempo real ou agendada, certo? Ah, eu vou agendar uma captura, então, às 2 da manhã. Vou deixar lá capturando. Aí no outro dia de manhã eu vou analisar. A ferramenta para analisar é o Wireshark. Sim, aí ok. Tem várias implicações em relação a volume. Vocês viram ali que era um link de 10 GB. Imagine pegar uma captura de 10 minutos num link de 10 GB. Vocês vão ter que criar dezenas de arquivos para poder analisar no Wireshark. Isso tem que ter pelo menos aí uns 16 GB de RAM, talvez, ou mais. Então tem esse probleminha, tá? Quando é um volume gigante de tráfego. Por isso que os caras acabam usando o Suricata, por isso que acabam usando o NetFlow, para tu ter uma visão mais aproximada. Porque aí se tu tivesse tráfego todo aí, capturado, e tu souber qual é o IP que tu tá procurando, aí tu já faz o filtro pelo IP, já tudo melhora. Mas tu largar tudo capturado e procura aí, cara, aí vai ser difícil. Vai ser difícil porque é questões de recursos computacionais.
Não é impossível, mas é bem complicado. Ok aqui, em relação às ferramentas? Então tem coisas que a gente consegue fazer uma análise muito mais aproximada do que aconteceu. Tá? Aqui está o Explico. Vamos ver agora se você se lembra dele. Aí, Jonas, já viu esse cara? Vamos ver. Você está lembrando o nome da pessoa? Não? Não, não é essa criança aqui, cara. Eu lembro que Não tinha é uma esse cara. interface bem feia. Não sei se Essa eu tá lembro. bonita? Acho que essa. Não vou dizer que eu não lembro mesmo. Mas eu lembro que era feia a interface. Essa aí não tá nada bonita. Não tá nada bonito. Mas é assim, é um troço meio tosco ali, tá? Então, o que esse cara faz, na real? A gente pega uma captura dessas de tráfego, olha, manda para ele aqui, faz um upload. A partir desse upload, ele extrai informações de e-mail, informações de VoIP, de arquivos, de chat, de comandos que aconteceram. Aqui de web, o site, se tem feeds, né? Se estava coletando alguma coisa de notícias, né? De blogs. Aqui tem gráficos, imagens. Então eu consigo ver o seguinte, ó. Estou buscando aqui, ó, para aparecer uma imagem de uma criança. Se eu estou fazendo uma análise aqui, por exemplo, de, sei eu, alguma coisa relacionada a um crime de pedofilia, e eu estou pegando um volume de tráfego gigante, pô, ficar olhando dentro do Wireshark, extraindo imagem, cara, tu bota aqui, ele vai te dar um panorama muito mais fácil de entender, ok? Essa aqui é a ideia desse explico, tá? Isso aqui tem uma VM pronta aí, depois eu vou passar os endereços para vocês todos. É tranquilo de usar, não tem muito mistério, tá? Basta ter a captura aqui e jogar aqui para dentro. Bom, vamos lá. Então, na parte de análise de logs, então, nós vamos fazer uma prática com aquilo ali, com aquela ideia, certo? De análise de rede, vamos usar essas ferramentas, vou passar umas capturas para vocês vão fazer outras capturas. Então, a gente vai trabalhar pensando na questão de analisar uma captura já acontecida e outra de fazer o processo. Tá? Então, vai ser nesse enfoque. O outro caso é esse aqui, com análise de log. Então, isso aqui é fundamental, cara. Assim, quando tu está falando de análise de rede, basicamente, se restringe a isso aqui. É o log de serviços, é o log de dispositivos, é log de sistemas operacionais, é log de firewall, é log de aplicações. Então, todos esses caras aí são passíveis de auditoria, são passíveis de coleta de evidência. Óbvio, desde que íntegros, né? Desde que eles estejam íntegros. Se eles forem alterados, já era. Então, pensando assim, ó, ponto de vista jurídico, como prova, se foi alterado, não vale. Então, olha o caso de captura. Vocês capturaram a rede, certo? Capturaram o tráfego de rede. Vocês capturaram e, por algum motivo qualquer, o arquivo foi copiado num pendrive que tinha outros arquivos. Ele pode ser invalidado por isso. Pensando do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista jurídico. Porque ele pode ter sido alterado. Ele pode ter sido alegado que esse pendrive aqui estava com direito de escrita e houve uma alteração. Já era. Então tem toda uma norma, né, para essas coletas aí. Então, caso de log, tu pegou o log de um servidor já invadido. O cara pode alegar, não, foi alterado. O cara alterou, botou o IP da minha máquina lá. Pô, mas que sorte, gente. O cara pegou o IP da tua máquina e botou ali, na hora de invadir. Botou. Eu já passei por casos parecidos com esse aí, cara. Tu sabe que o cara fez o troço e o cara alega, não, mas da forma que foi coletado isso aí não é correto. E aí o cara se defende por isso. O cara diz, então prova que fui eu. Como é que tu vai provar? Vai pegar a digital do cara e vai mostrar que estava no IP? Veja que é muito mais fácil tu comprovar coisas fisicamente, né? O que é fisicamente? Tem uma câmera de vigilância e viu o cara entrando no data center. É muito mais fácil. Olha, tem a digital do cara no teclado e tem uma câmera na sala. Então ele usou aquela máquina e estava ali ele, porque estava de costas, deu para identificar ele, mas estavam as marcas digitais dele no teclado. É meio CSI, isso é meio filme, né?
Mas, cara, é muito fácil, é muito volátil evidências digitais. Muito volátil. Elas são facilmente inutilizadas, vamos pensar assim. Mesmo que pareça uma coisa óbvia, né? Para aí, como assim? O cara tava ali, ele era o único cara que tinha acesso àquela senha. Aí ele vai dizer, não, mas eu botava num post-it no monitor e alguém bateu uma foto aí, não sei. É qualquer coisa, né? É triste, difícil, tá? Então, um log, pelo menos, pode fazer todo esse rastreamento aí das ações que foram realizadas nos determinados serviços, dispositivos, e pode montar a partir daí correlações, né? Vocês viram os sistemas de SIEM? Provavelmente viram com o Ricardo, talvez. Ele é o campeão disso aí, certo? O cara vive disso, almoça, janta isso aí, tá? Então, fazer correlação é fundamental aqui. E qual é o princípio da correlação? O princípio da correlação é tempo. Então, junto à análise de log, tem uma coisa muito importante, que é o tempo. E o tempo aqui tem a ver com ajuste de relógio. Cara, isso aqui, assim, ó. O que eu tô falando de relógio? Ok, eu tenho o log do meu roteador. Tá assim, ó, 1970, ano, 01, começou agora, 01 de, sei lá, às 11h00. Isso é válido, esse log aí, não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça esse troço aí. Então, todos os caras têm que ser sincronizados, né? Eles têm que ter uma sincronização. Então, para isso aqui funcionar legal, tu tem que centralizar os logs. Isso aqui é o mundo preventivo, tá? Isso aqui é o mundo preventivo. Isso aqui seria o mundo ideal. Pô, tá centralizado o log, é num servidor seguro, todos os equipamentos, todos os serviços, aplicações, joga os logs lá dentro, tu tem uma ferramenta que correlaciona log, é legal. Esse é o mundo. Perfeito. Qual é o mundo normal? Não tem log de nada, os logs são tudo capenga, com os horários errados, tá logando só as últimas 12 horas, teus logs estão sendo removidos, fica só um dia, tá fazendo log de coisa que não é para fazer. Então a ideia dessa prática aqui é a gente pegar logs de alguns serviços, de alguns dispositivos, a gente montar alguns cenários, você usar algumas ferramentas para poder extrair informações. Essa é a parte fundamental aqui. E é 90% do serviço de análise de rede se baseia nisso, certo? Então vamos ver a parte de tráfego, parte de log. Então se vocês têm serviços que vocês administram, façam isso, certo? Peguem amanhã, tiver um tempinho, dê uma olhada se os logs estão sendo realizados, se os horários estão sendo corretos, se vocês estão armazenando, fazendo backup de log. Cara, backup de log. Sabe por quê? Porque as coisas não acontecem em tempo real, né? Elas acontecem e vocês vão saber bem depois. O que é bem depois? Coisa do tipo seguinte. Cara, houve uma alteração na base de dados. Ah, tá. Quem foi? Quando? Onde? Vamos olhar o log. Cadê o log? Ah, você te guarda o log só um dia. Quando é que aconteceu isso? Semana passada. E agora? Começa a fabricar log, né? Já começa a digitar no bloco de notas teu log lá, pra botar lá pra não ficar feio pra ti. Então, como dica profissional, cara, tem uma boa olhada nisso, tá? Claro que vocês vão chegar em locais que vocês não vão ter como inventar log, né? Vocês vão chegar e o problema tá aqui. Não temos. Bom, aí vamos se virar com o que tem. Ah, vou dar uma olhada que tem de log no Linux aqui, que é padrão. Olha, o IPTBS não tem log. A máquina Windows do cara lá não tem nada que eu me aproveite. Ó, mas tem uma câmera aqui que eu consigo olhar se teve movimento às 2 da manhã na sala. Aí começa, tá? É uma caça às bruxas aí. Bom, então, né? Isso aqui é muito importante.
questão das aplicações. O que é útil, né? Pense num cenário, o que seria útil eu ter log? Então não é só ativar log, tem vários níveis de log, né? Log de depuração, que é o debug, log de informação, log de aviso, log de emergência, e tem vários níveis isso aqui, tá? Seguimos. Bom, aí nós chegamos aqui no enfoque da primeira prática, certo? Nós vamos trabalhar essa primeira prática com esse cara aqui, ó, Open Source Intelligence. O que vem a ser isso? Basicamente assim, ó, todos os dados que estão acessíveis publicamente. Então assim, eu quero saber, quero fazer um levantamento de informações sobre uma pessoa, sobre uma empresa, sobre um spam que eu recebi, sobre um IP que acessou meu servidor não deveria. Como é que eu busco esse cara sem, vamos pensar assim, sem ser algo ruidoso? A palavra é essa, certo? Porque são acessos a ferramentas públicas, certo? Ferramentas públicas. Então, ninguém vai perceber que eu estou fazendo isso. Essa que é a realidade. Porque eu estou acessando coisas que são genéricas. Só que com esse monte de informações genéricas, eu monto um cenário, certo? Eu monto uma coleção de evidências que podem me indicar algumas coisas. Então, acesse esse link aqui, que eu vou colocar para vocês aí. O que é isso aqui? Isso aqui é um dos autores daqueles livros que eu passei para vocês. O que ele tem aí? Ele tem uma coleção. Ele vai atualizando, não sei se está atualizando por último aí, tá? Mas ele tem uma coleção de máquinas de procura, de links de serviços, que possibilitam vocês fazerem levantamentos sobre alguma entidade. Seja ela um IP, um spam, uma pessoa, uma empresa, um site, uma URL, né? Então vamos buscar informações pensando assim, eu tenho só o nome da pessoa, tenho só o nome dela. O que eu posso levantar de informações sobre essa pessoa? Uma sugestão, tentem procurar o próprio nome de vocês. O que vai aparecer nisso aí? Entenderam esse conceito? Já tinham visto isso aí? Isso é uma coisa assim, ó, vamos pensar, é uma coisa. Esse nome, o nome é novidade, tá? O nome é um pouco de novidade. Mas isso aqui já é feito há muito tempo, certo? O próprio Google se faz isso, né? Faz buscas no Google. Só que isso aqui é um pouquinho além, tá? O cara está usando um ferramental um pouquinho mais avançado aí. Mas com o mesmo propósito. Conseguiram acessar o site aí? Então, assim, tem várias coisas para explorar, tá? Muito bem. Aqui tem um resumo das ferramentas, então, que podem ser usadas para fazer análise de rede em geral, tá? Genericamente. Algumas nós vamos usar nas práticas aí, né? Como o caso do TCP Dump, do Wireshark, Network Miner, explico. O IFTOP é uma ferramenta, sugiro a vocês fazerem um teste, certo? Usarem num Linux aí, instalar ela, IFTOP mesmo, nome. Vocês vão ver o funcionamento. Isso aqui está lá naquele material, deixei ali no Blackboard. O NF100 tem esse link que eu mandei para vocês aí, que usa o NetFlow. O servidor de log centralizado. Esse aqui é o vídeo que eu estou engatilhado para terminar, certo? Mas a ideia é que os dispositivos, serviços e tudo mais se concentrarem num servidor de log. É o que vocês já viram lá, o princípio, que o princípio é um pouco além disso aqui, né? Que vocês viram lá com o Ricardo, né? Sobre a questão de usar o Kibana, Elasticsearch, em cima disso aqui. Não deixa de ser um servidor centralizado de log, não deixa de ser. É que vai além disso, né?
se aproveita dessa condição que está tudo centralizado e relaciona as coisas. Mas isso aqui é fundamental, com o horário correto, né? Outra, tirar o log dos serviços, dos dispositivos e dos servidores. Em caso de uma invasão, em caso de um problema, tu teres isso aqui. E outra ferramenta muito comum, uso de scripts para tratamento de logs customizados. Então, cara, nem tudo tu vai encontrar pronto. Né? Nem tudo tu vai encontrar mastigadinho ali, dá um apt, get, install e vamos embora. E aperta um botão e só roda. Não, tem que parametrizar, vai ter festival de scripts. Então, isso aqui tu vai usar basicamente Linux para isso. Certo? Basicamente Linux para isso. Não é bem nosso enfoque aqui, administração de sistemas Linux, tá? Mas é importante e é uma coisa extremamente útil. Quem quiser seguir aí nesse mundo aqui de logs, vamos pensar. Tá? De resto, a bibliografia. Aqui tem a bibliografia com um acréscimo de alguns livros que tratam aqui dos assuntos que nós vamos ver durante as aulas, né? E outros livros de conceitos mais básicos. E aqui era isso, certo?